Olá, boa tarde. Boa tarde. Confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. O Ministério da Saúde divulgou oficialmente, agora há pouco, o resultado positivo da contraprova de um paciente paulista. Estado de São Paulo forma comitê para coordenar o trabalho de atendimento e controle da doença no estado. A quarta-feira de cinzas é uma segundona difícil para quem pulou o carnaval. A volta à rotina fica mais fácil com cuidados simples. Presidente Bolsonaro diz que repercussão de convocação a protestos contra o Congresso é tentativa de tumultuar a República. No estúdio, o assunto é um novo coronavírus e o que fazer agora que o primeiro caso no país foi confirmado. Nas notícias internacionais, sobe para 12 o número de mortos pelo Covid-19 na Itália e França confirma a segunda vítima no país. E ainda os destaques do desfile da Águia de Ouro, campeã do Carnaval 2020 em São Paulo. JC1 Cultura de Informação começa agora. A gente começa essa edição atualizando essas informações a respeito do Covid-19. Um exame no Instituto Adolfo Lutz confirma o primeiro caso desse coronavírus no Brasil. O paciente mora em São Paulo. Mais informações com a repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil provavelmente foi trazido da Itália. O paciente é um homem brasileiro de 61 anos que foi para a região da Lombardia, no norte da Itália, a trabalho. Ele ficou lá 12 dias trabalhando. Na volta, o voo dele fez uma conexão em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle, e ele chegou aqui em São Paulo na sexta-feira antes do Carnaval, ainda sem sintomas. Tanto que no domingo ele fez uma reunião de família com a presença de cerca de 30 pessoas. Só na segunda-feira ele começou a apresentar os primeiros sintomas: tosse, dor de cabeça, um pouco de coriza. Aí ele procurou o Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, aqui em São Paulo, onde foi confirmada a doença. Nesse momento, todas as pessoas que tiveram contato com ele, incluindo aí esses 30 parentes, também as pessoas que o atenderam no hospital e também quem estava nas poltronas mais próximas dos 2 voos que ele pegou, estão sendo contactadas pelo Serviço de Vigilância Sanitária. O homem, ele está em uma quarentena domiciliar. Os médicos explicaram que esse é o protocolo mais indicado, que não havia necessidade dele ficar isolado no hospital. Ele vai ser monitorado, então, na casa dele, junto com a esposa, que foi a pessoa que teve mais contato com ele durante os próximos 14 dias. Aqui na Secretaria da Saúde do Estado, se reuniram agora cedo e ainda estão reunidos os principais infectologistas do Estado, que vão definir, então, quais são as novas medidas a serem tomadas a partir de agora. Uma entrevista coletiva já está marcada para as 3 horas da tarde. Lembrando que, além desse primeiro caso confirmado, o primeiro de toda a América Latina, há outros 20 casos suspeitos em todo o país, 11 deles aqui em São Paulo, Aldo. Obrigado pelas informações, Maria. A gente atualiza já outros números ainda nesse assunto. E em Brasília, o Ministério da Saúde realiza neste momento uma entrevista coletiva. O repórter Lucas Scherer fala agora de Brasília e traz mais detalhes das providências previstas pelo governo federal depois da confirmação do primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil. A confirmação do primeiro caso em território nacional ocorreu durante entrevista coletiva aqui na sede do Ministério da Saúde em Brasília, com participação de membros do governo do estado de São Paulo. O secretário de Saúde paulista esteve aqui participando da coletiva, José Henrique Germán Ferreira. Na abertura, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre o caso específico, falou sobre o que o governo vem fazendo e o que pode fazer no caso de novas ocorrências no Brasil, mas destacou um ponto central: acompanhar, monitorar e avaliar como esse novo coronavírus vai se comportar em países, em território tropical. Agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, como que vai ser o padrão de comportamento. É um vírus novo, tanto ele pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que ele tem no hemisfério norte, onde basicamente você tem o frio, você tem a temperatura como um fator onde ele já está se colocando, já se percebe como é o comportamento do vírus,
E agora no hemisfério sul a gente começa agora a perceber qual vai ser o comportamento do vírus. O nosso inverno se avizinha, a nossa região sul do Brasil é a região que costuma ter o maior número de casos respiratórios. Foi assim a época do H1N1, Rio Grande do Sul foi o estado que teve o maior número de casos, o maior número de óbitos. Então a gente deve já estruturar o laboratório do Rio Grande do Sul para que ele possa processar esses exames lá na região sul. Então agora passamos por uma nova situação, uma nova fase de providências que já se começam a acontecer no sentido de mitigar os efeitos da doença. Agora podemos falar da doença aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. A gente volta a falar daqui a pouquinho sobre esse assunto, mas acho que o importante também é reforçar isso, né, Joyce? O próprio ministro da Saúde, durante a entrevista, pediu calma, não há motivo para preocupação, né? Todas as medidas, todos os procedimentos de contenção estão sendo tomados e daqui a pouco a gente fala mais sobre quais são agora as medidas e os procedimentos que a população deve ficar mais atenta, mas sem alardes. Isso mesmo. Você pode participar do programa com perguntas, comentários, é só utilizar a hashtag JC1. E além disso, você pode nos acompanhar pelas redes sociais, é claro, o nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura, o Twitter @jornal_cultura e nós estamos também ao vivo pelo YouTube, pela página Jornalismo TV Cultura. Bom, vamos falar de carnaval, ou melhor, do fim dele, né? Dia de voltar ao normal para quem ficou os 4 dias na folia. Para quem já voltou ao trabalho nesta quarta-feira de cinzas, a dica é se organizar para terminar a semana com tudo em dia. Começar uma quarta-feira de cinzas, em pleno verão, mas com cara de outono e ainda com chuva, pelo menos em São Paulo, olha, difícil, hein? Dá vontade de voltar para casa. Com esse tempão é bom para dormir, né? De manhã para acordar, dá... Nossa. A pessoa fica com o corpo mole, né? Tanto pular, ainda fui nos bloquinhos. Carnaval acabou, hora de voltar à vida normal. A Natália vende café e bolo. Ela diz que o pessoal já está acordando. Tá vendendo bastante, não tá devagar não. Esse povo tá vindo da balada tudo com fome. Um cafezinho para acordar, né? Tem que tirar a ressaca do corpo. Estudos na área da psicologia indicam que após um período de férias ou uma folga prolongada, como foi o carnaval, por exemplo, as pessoas costumam voltar à rotina mais descansadas. Mas a adaptação à realidade do trabalho pode não ser tão prazerosa. O retorno pode gerar estresse, principalmente para quem é ansioso. Como se nós tivéssemos um elástico interno que fosse a nossa saúde mental. Quando a gente retorna e vai aos poucos esticando, vai tudo bem. Agora, se você retorna e pá, estica direto e fica estressado com um monte de tarefas acumuladas, e-mails para responder, tudo que você tem para fazer que deixou para trás, voltar é muito difícil. O Matheus, de 26 anos, decidiu que a quarta-feira iria tirar para descansar. Ele é bancário. Nos dias de folia, se divertiu nos blocos de São Paulo. Pulou, brincou com os amigos. Trabalho mesmo, só amanhã. Dá aquela preguicinha, aquele cansaço psicológico, mental. Aí é bom que descansando aqui a quarta, na quinta você já começa mais tranquilo, você consegue usar esse dia para colocar as coisas em ordem. Vai ficar à toa hoje. Ficar à toa. Segundo esta neuropsicóloga, para evitar qualquer problema, é bom organizar o tempo. Organizar sua mesa, o seu espaço de trabalho, priorizar algumas coisas e deixar com que você tenha uma agenda para colocar as coisas que você precisa fazer com data de entrega nessa agenda e pensar que pode ser que você só consiga atender as prioridades número 1. O resto, aos poucos, você vai ter que se organizar. Bom, com o fim do carnaval e a volta do feriado nesta quarta-feira de cinzas, isso movimenta as estradas e as rodovias da capital. Então, a recomendação é que os motoristas procurem evitar os horários de pico e tenham mais cuidado com as pistas molhadas. Os motoristas que voltam para a capital paulista nesta quarta-feira de cinzas ainda enfrentam pontos de lentidão nas estradas. O fluxo segue intenso em pontos das rodovias Presidente Dutra, Castelo Branco e dos Bandeirantes. Pelo sistema Anchieta Imigrantes, que também registra congestionamentos, já passaram mais de 342 mil veículos até o final da manhã. Mais de 2 milhões de veículos deixaram a cidade de São Paulo no feriado, segundo a CET. Para organizar a volta dos veículos a São Paulo, a companhia implanta nesta tarde a Operação Retorno, monitorando o fluxo nas principais vias de acesso à capital. A recomendação das concessionárias é que os motoristas evitem os horários de pico, entre as 16
e às 18 horas. Além de marcar o fim do carnaval, a quarta-feira de cinzas é o início da quaresma, um tempo de conversão e reflexão para os católicos. Todo ano a Igreja Católica no Brasil propõe um tema para os 40 dias que antecedem a Páscoa. Nesse ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil escolheu o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. A repórter Adriana Simino acompanha o lançamento em São Paulo. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todos. A campanha da Fraternidade é realizada pela Igreja Católica desde 1964. Neste ano, para motivar a reflexão, o material lançado pela CNBB conta com um vídeo. Nele tem as figuras da Irmã Dulce e do Papa Francisco, que são mostradas como exemplo de dedicação aos mais vulneráveis. Vamos ver um trecho. Fraternidade é a essência do Evangelho. Ela inspira o sonho de um mundo em que tudo seja cuidado com respeito e amor. A vida necessita de cuidados e cada um de nós é convidado a ser partilha, ser fraterno através de ações concretas. Primeiro, é necessário abrir os olhos e ver as diversas chagas que afligem a vida, a banalização do mal e a perda do verdadeiro sentido do viver. O Santo Padre nos convida a transpor a realidade da indiferença. Esse ato de compaixão, segundo o Papa, é a própria linguagem divina que clama por justiça e solidariedade. Eu estou ao lado aqui do Dom Luiz Carlos Dias, que é bispo auxiliar de São Paulo. Dom Luiz, essa campanha ela é voltada para os católicos, mas ela tem princípios que podem ser seguidos por qualquer pessoa, né? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem, nos acompanham neste momento. A campanha da Fraternidade deste ano, ela convida de fato a este olhar para com a vida, primeiramente para reconhecermos que esse dom maravilhoso da nossa vida, de todos os seres que nos rodeiam, é um dom maravilhoso de Deus, mas que requer cuidados. Então, a partir da proposição de uma parábola chamada Bom Samaritano, nos convida a nos orientarmos diante da vida, especialmente daquela ferida, daquela sofrida, a partir dos verbos do ver, deixando-se interpelar pelas realidades que se veem, pelo sofrimento do outro, depois o sentir-se compaixão e cuidar. Isso fica bem claro na vida de Santa Dulce, como foi exibido anteriormente no vídeo, né, de alguém que de fato, imbuída da fé cristã, empenhou-se em cuidar e gerou tantos benefícios e deixou essa obra ainda que é magnífica e atende tantos e tantos irmãos mais necessitados. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. O lançamento oficial da campanha da Fraternidade acontece às 15h com a missa de quarta-feira de cinzas, que será celebrada aqui na Catedral da Sé pelo arcebispo metropolitano de São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer. Obrigado, Adriana, pelas informações. A gente segue com as notícias que chegam de Brasília. Pelo segundo ano seguido, o presidente Jair Bolsonaro cria polêmica no carnaval. Pois é, um novo vídeo disparado pelo celular pessoal do presidente apresenta Bolsonaro como predestinado a salvar o país e pede apoio para um ato marcado para o próximo dia 15 em defesa do governo e contra o Congresso. O vídeo tem 1 minuto e 40 segundos. Usa o hino nacional como trilha sonora na primeira parte e imagens de Bolsonaro sendo esfaqueado na campanha, depois no hospital e mais tarde em aparições públicas. Legendas enaltecem Bolsonaro por ter aceitado a luta a que foi chamado, por comprar briga com os poderosos, estar enfrentando a esquerda e, por isso, segundo o vídeo, sofrer calúnias e mentiras. O vídeo também convoca para manifestações no dia 15 de março para apoiar o presidente e rejeitar os que chama de inimigos do Brasil. O vídeo diz ainda que Bolsonaro é a única esperança de dias melhores e qualifica o presidente como trabalhador, incansável, cristão, patriota capaz, justo e incorruptível. No texto disparado pelo celular, junto com o vídeo, o presidente escreve com o uso de travessões no início de cada frase. 15 de março, General Heleno, Capitão Bolsonaro. O Brasil é nosso, não dos políticos de sempre.
O protesto contra o Congresso no dia 15 começou a ser organizado por partidários do governo depois do general Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, chamar deputados e senadores de chantagistas em conversa com colegas que vazou no sistema de som de uma cerimônia no Palácio do Planalto. Nessa conversa, o general Heleno ainda disse que o governo deveria conclamar as pessoas a irem às ruas pressionar o Congresso. Hoje, pelo Twitter, Bolsonaro disse que as mensagens foram feitas a um grupo pessoal no WhatsApp e que as repercussões são tentativas rasteiras de tumultuar a República. Bom, e sem citar o nome de Bolsonaro, nem o episódio do compartilhamento do vídeo que convoca a manifestação contra o Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que, abre aspas, criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir. Na mensagem pelo Twitter, Maia também afirmou que as autoridades devem dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional. E olha, tem outros vídeos sobre esse mesmo assunto circulando nas redes sociais. Um deles causou aí um estranhamento e reação de artistas que se rebelaram contra o uso não autorizado da música O Pulso, num vídeo de convocação para ato em favor do governo Bolsonaro. Arnaldo Antunes e a banda Titãs anunciaram que vão notificar judicialmente o responsável pela publicação, Olavo de Carvalho. A canção O Pulso, criada em 1989 por Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Tony Bellotto, foi usada neste vídeo postado na rede social do escritor Olavo de Carvalho. É uma convocação para um ato político em favor do governo de Jair Bolsonaro e que ataca políticos, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Arnaldo Antunes anunciou que Olavo de Carvalho será notificado judicialmente por ter usado a canção sem o consentimento dos autores. Eu queria dizer que esse uso é indevido, não autorizado e vai contra tudo aquilo que eu prezo, defendo, acredito. Eu creio que, na verdade, as instituições como o Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal preservam aquilo que nos resta ainda de democracia, elas têm que ser defendidas. Enfim, é muito revoltante ver uma criação minha sendo usada contra todos os meus princípios. O músico Tony Bellotto também gravou um vídeo contra o uso não autorizado da música O Pulso. Isso foi feito, obviamente, sem o nosso conhecimento e sem a nossa autorização, o que é um absurdo. Nós já estamos tomando as medidas judiciais para que essa música seja desvinculada dessa propaganda, porque isso vai contra tudo em que eu sempre acreditei e continuo acreditando. Mesmo com a reação negativa dos autores da música, Olavo de Carvalho mantém o vídeo em suas redes sociais. Este advogado, especialista em direito autoral, acredita que Olavo pode ser penalizado pelo uso não autorizado da obra musical. Então, nesse caso, o Arnaldo Antunes teve 2 direitos autorais violados. Primeiro, o direito patrimonial de autor, que é o direito de autorizar previamente o uso da sua obra. E segundo, o direito moral de autor de integridade, que é o direito de se opor a que a sua obra seja utilizada no contexto que lhe seja depreciativo. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, da última sexta-feira até o início desta terça-feira, mais de 1.300 pessoas foram detidas. Ontem, 2 pessoas foram baleadas durante o bloco Latinha Mix em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. No Ceará, motim de policiais militares chega ao 9º dia e o número de vítimas da violência só aumenta. Uma comissão formada pelos poderes executivo, legislativo e judiciário do Ceará vai tentar uma solução para o motim de policiais militares que chega hoje ao 9º dia. A comissão vai procurar os líderes do movimento que tenham legitimidade para apresentar as demandas e fechar um acordo para a volta da normalidade. Até o momento, 170 pessoas foram assassinadas no estado. Desde a última quinta-feira, agentes da Força Nacional e militares do Exército patrulham a capital cearense. Em São Paulo, o bloco Latinha Mix desfilava pela Avenida Henrique Schaumann, na zona oeste. De repente, é possível ouvir um disparo. Em seguida, vê-se um homem caído no chão e uma jovem atingida na perna. Segundo testemunhas, um homem reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra o suspeito. Os feridos foram levados ao pronto-socorro Arthur Saboia, na Zona Sul.
Após o tiroteio, o DJ Diplo, um americano convidado para o carnaval paulistano, foi retirado do trio e cancelou o show que faria na cidade. O caso foi registrado no 14º distrito e a polícia disse desconhecer a identidade do autor dos disparos. A chuva ainda causa estragos pelo país. No Rio Grande do Sul, as tempestades causaram inundações nas cidades de Caxias do Sul, Estrada do Mar e Ronda Alta. Em Conceição de Aparecida, no sul de Minas Gerais, as ruas da cidade ficaram cobertas de água depois das chuvas que caíram ontem. A região metropolitana e o interior de São Paulo também foram afetados. Houve alagamento na Avenida Lucas Garcês, em Jacareí. No bairro Veraneio e Jau, essa rua ficou totalmente alagada. No final da tarde, a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção por causa dos temporais. De acordo com a meteorologia, a chegada de uma frente fria deve provocar mais chuvas para as regiões sul e sudeste nesta quarta-feira. Falar da parte boa e da grande festa do Carnaval, né? Porque o poder do conhecimento foi o grande vencedor do Carnaval de São Paulo. Com este enredo, a Águia de Ouro se tornou a campeã pela primeira vez na sua história. Pois é, com uma homenagem muito bonita ao educador Paulo Freire. Emocionados e muito animados, os integrantes da escola viraram a noite comemorando. A Acadêmicos do Tatuapé ficou na frente durante grande parte da apuração. No penúltimo quesito, a Águia de Ouro tomou a liderança e no último se sagrou campeã com uma bateria 4 vezes nota 10. Nota 10! Essa bateria ensaia demais. Passou a quaresma, a rapaziada já está na quadra tocando, ensaiando, trabalhando. Eles merecem mais do que ninguém esse título. É comunidade, faz um sonho acontecer. A Mancha Verde, campeã no ano passado, ficou em segundo lugar. Em terceiro veio a Mocidade Alegre. A X9 Paulistana e a Pérola Negra foram rebaixadas para o grupo de acesso. No lugar delas, desfilam no grupo especial no ano que vem Vai Vai e Acadêmicos do Tucuruvi. Aqui no barracão da Águia de Ouro, a comemoração começou debaixo de chuva forte. Água que serviu para lavar a alma de quem enfrentou uma longa espera para conquistar o primeiro título do Grupo Especial de São Paulo. Esse ano foi dificílimo, cheio de complicações, e a força de vontade de cada componente falou mais alto. Ao lado do neto, Quelão pôde enfim comemorar a vitória de uma agremiação que ele ajudou a fundar em 1976. O nosso time fazia uma batucada, tinha instrumento, aí surgiu a Águia de Ouro do Faísca de Ouro. Chegou nossa hora e demorou. Eu pensei que meu coração não ia aguentar. Abraços, beijo no troféu, na bandeira, os tradicionais giros da ala das baianas, valia tudo para tentar extravasar a emoção. As pernas tremem, o coração palpita, e há tantos anos esperando por esse título, que quando chega a gente nem acredita. Com o enredo O Poder do Saber, a Águia de Ouro mostrou os lados bom e ruim da evolução do conhecimento. Falou da invenção da roda, da bomba atômica de Hiroshima e da esperança nos robôs. No carro que levava a velha guarda e as crianças, uma frase do educador Paulo Freire: não se pode falar de educação sem amor. O nosso país vive um momento triste, né? De falta de conhecimento político, de falta de conhecimento dos problemas sociais, dos problemas raciais. Então eu acho que o saber, ele abrange tudo isso. A educação, o saber, é a coisa mais importante que tem na vida do ser humano. Parabéns para a Águia de Ouro, merecidíssimo. A gente vai aqui por um rápido intervalo. Na volta, o Covid-19. O número de novos casos fora da China é maior do que os novos casos chineses.
E acusado de assédio sexual, o tenor espanhol Plácido Domingo assume responsabilidade e pede desculpas a dezenas de vítimas. A gente volta já já. A gente volta com as notícias internacionais. O cantor de ópera Plácido Domingo se desculpa por dezenas de episódios de assédio sexual. Pois é, e ainda o drama na Síria. Vários ataques do exército sírio causam a morte de mais de 20 pessoas no país, a maioria civis. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos revelou que um ataque do exército do país, do centro da província de Idlib, acertou uma escola, matando 3 professores e uma estudante, além de outras pessoas. O observatório avisa que o número de vítimas pode aumentar, pois há vários feridos graves. Desde o mês de dezembro, os ataques levaram 900 mil sírios a abandonar suas casas, agravando ainda mais a pior onda de refugiados dos últimos 10 anos. O Egito realiza hoje o funeral do ex-ditador Hosni Mubarak, que governou o país por 30 anos antes de ser forçado a deixar o poder após os protestos de 2011 na Praça Tahrir, na chamada Primavera Árabe. Conhecido como o faraó da transição, Mubarak cumpriu pena acusado de corrupção e responsabilidade nas mortes de manifestantes em prisões e hospitais militares antes de ser inocentado e libertado em 2017. O Egito declarou 3 dias de luto nacional, elogiando o líder como um herói por seu papel na guerra árabe-israelense. O cantor de ópera Plácido Domingo pediu desculpas às mulheres que o acusam de assédio sexual depois de uma investigação do Sindicato dos Músicos, revelada nesta terça-feira, ter concluído que ele se comportou de maneira inadequada. Ele disse que refletiu sobre as acusações feitas por suas colegas e afirmou que sente muito pela dor que causou a elas. Mais de 30 cantoras, dançarinas, musicistas, professoras e funcionárias de bastidores testemunharam comportamentos inadequados do cantor espanhol em diferentes casas de ópera nas últimas décadas. Entre o que foi tratado como atividades inapropriadas estão flertes e assédio sexual dentro e fora do local de trabalho. O sindicato deve anunciar planos para impedir o assédio sexual no setor e chamou empresas de ópera, dança e coral para aderirem à iniciativa e mudar positivamente a cultura. Agora, atualização sobre o coronavírus no nível mundial. A Organização Mundial da Saúde diz que pela primeira vez o número de novos casos de Covid-19 fora da China é maior do que de novos casos chineses. E afirma que isto é preocupante, mas ainda não é hora de declarar uma pandemia, porque aumentaria o medo e o estigma em torno da doença. Já são mais de 81 mil casos no mundo, com 2.700 mortes. Na audiência semanal na Praça São Pedro, o Papa Francisco orou pelas vítimas do Covid-19 e também pelas autoridades e profissionais que lutam para conter a disseminação do vírus. Muitos fiéis usavam máscaras. Evitar aglomerações é uma das orientações para evitar o contágio. A Itália é o país europeu com maior número de casos da doença, 374 e 12 mortes. A França confirmou a primeira morte de um cidadão francês em seu território por causa do Covid-19. Antes, um turista chinês já havia morrido no país, que já teve 17 casos confirmados. A Grécia tem o primeiro caso registrado. Nas Ilhas Canárias, a polícia controla o acesso ao hotel que foi colocado em quarentena depois da confirmação de um caso de Covid-19. Na Áustria, um hotel em Innsbruck foi fechado depois que a recepcionista teve a doença confirmada. No Japão, as escolas públicas de ensino fundamental e médio vão fechar por alguns dias a partir de amanhã em Hokkaido, a principal ilha no norte do país. A região confirmou o maior número de casos fora de Tóquio.
E muitos pacientes são estudantes, professores e pessoas com vínculo com escolas. O primeiro-ministro, Shinzo Abe, pediu que eventos culturais e esportivos sejam cancelados ou reduzidos nas próximas 2 semanas, período considerado importante para impedir a propagação do Covid-19. O país tem 164 casos e 3 mortes. O comitê organizador das Olimpíadas pensa em reduzir o revezamento da tocha por conta do surto. A Coreia do Sul já soma mais de 1.200 casos e 12 mortes. Na Coreia do Norte, funcionários desinfectam uma estação de bondes na capital. O governo diz que ainda não foram registrados casos do Covid-19. Cidadãos ou estrangeiros que retornam ao país com febre ficam em quarentena. No Irã, são 139 casos e 19 mortes, o maior número fora de território chinês. O país reforça medidas para conter o surto. Na China, mais de 78 mil casos foram confirmados. O número de mortos passa de 2.700. E a partir de agora, viajantes que tiverem passado por algum país seriamente afetado pelo Covid-19 e entrarem em Pequim terão que cumprir quarentena de 14 dias. E tudo isso também afeta a economia. O Covid-19 afeta mais uma vez as bolsas de valores pelo mundo. As bolsas da Europa tiveram a maior queda em 4 meses após a confirmação de vítimas na Itália e na França. O pessimismo contaminou ainda mais as bolsas da Ásia, baseadas na indústria de tecnologia, e chegou a dos Estados Unidos, que acumula prejuízo de 7% só nesta semana. Aqui no Brasil não é diferente. A Bovespa abriu hoje com uma redução de 3% e o dólar subiu ainda mais, sendo comercializado a R$ 4,41. E depois do intervalo, a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil e as medidas de contingenciamento da doença. Paciente infectado esteve na Itália, onde 12 mortes já foram registradas. A gente volta já já. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil e na América Latina é de um homem de 61 anos, morador de São Paulo e que esteve na Itália. A chegada da doença aqui no país requer medidas preventivas, mas nada de pânico. Nas ruas, a notícia da chegada do Covid-19 ao Brasil provocou diferentes reações. Eu fiquei desesperada, sendo bem sincera. Eu fico pensando se estamos preparados para isso. Eu acho que existe uma preocupação em excesso, um certo alarmismo. É só um caso, né? Não está se espalhando tão rapidamente ainda. Então, acho que não tem com que se preocupar, sabe? Os cuidados devem ser redobrados por nós e até pelas políticas públicas. As autoridades recomendam, é claro, não entrar em pânico, mas ao mesmo tempo aumentar sim os cuidados pessoais para reduzir os riscos de contágio e de propagação da doença. Afinal, como o vírus é novo, as pessoas ainda não têm imunidade e o contágio pode ser rápido. Para quem está gripado, a orientação é cobrir a boca e o nariz sempre que tossir ou espirrar. Para as pessoas em geral, o ideal é evitar lugares fechados e com grandes aglomerações. Quando isso não for possível, como no caso dos transportes públicos, a ideia é lavar ou limpar as mãos e o rosto com álcool gel assim que sair do ônibus, do metrô, do trem ou do carro de aplicativo. Outra medida importante é cuidar do telefone celular, que fica em contato direto com a gente, mas também fica em cima de mesas e em contato com todo o ambiente. Limpe o aparelho pelo menos 3 a 4 vezes por dia com um pano úmido numa mistura metade água e metade álcool. Além disso, se tiver algum contato direto com um paciente suspeito de ter o Covid-19, use uma máscara respiratória bem ajustada ao rosto. No Brasil, é considerado caso suspeito quem apresenta febre e mais de um sintoma de gripe, como tosse ou falta de ar, e veio de um dos países listados pelo Ministério da Saúde. São eles Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã, Camboja e China. Foi no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo,
que deu entrada a um homem de 61 anos com sintomas do Covid-19. Ele tinha voltado da Itália. Em nota, o hospital diz que fez um teste que confirmou a doença. O caso foi notificado à vigilância epidemiológica e todos os protocolos de saúde foram seguidos. O paciente encontra-se em bom estado clínico e sem necessidade de internação, permanecendo em isolamento respiratório, que será mantido durante os próximos 14 dias. A equipe médica segue monitorando o paciente ativamente, assim como as pessoas que tiveram contato próximo com ele. E esse indivíduo provavelmente estava na sua casa com seus contactantes, foi para o Einstein, Hospital Albert Einstein, e volta agora para casa, por isso que ele voltou para a sua casa, porque ele já teve contato com seus familiares. O médico também tranquiliza a população sobre o Covid-19. Neste momento, nós não tivemos nenhum caso oriundos do nosso país. É um caso que veio de fora. Podem acontecer outros casos vindo de fora e o serviço da vigilância é exatamente procurar evitar que esse caso transmita-se para outras pessoas. Nesse momento, não tem motivo para ser preocupação. Nós estamos em pleno verão, onde a transmissão dos vírus respiratórios é muito mais difícil. Bom, o boletim divulgado agora, no final da manhã, pelo Ministério da Saúde, aponta que o país tem até agora 20 casos suspeitos e 59 descartados. Dos 20 suspeitos, 11 são de pacientes que vivem no estado de São Paulo. Com a confirmação de Covid-19 no Brasil, o que é que muda no atendimento dos casos suspeitos? E quem não tem sintomas deve se preocupar? É sobre isso que a gente conversa agora com o médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Esper Calas. Esper, muito obrigado pela participação, bem-vindo. Prazer estar aqui. Boa tarde, doutor. Muda alguma coisa nos protocolos de saúde a partir desta confirmação? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a chance do vírus entrar aqui no Brasil e começar a ser transmitido é relativamente alta. A primeira Era coisa... uma questão de tempo, né? A gente não tinha muita ideia de como isso ia se comportar, porque tem 2 exemplos de novos coronavírus que surgiram de 2002 para cá. E nas 2 ocasiões anteriores, ele acabou parando por si só. Nesse caso, achou-se que isso pudesse também acontecer. Mas as semanas vêm passando e a gente está percebendo que aconteceu o contrário. Essa transmissão que está acontecendo na Itália é muito um exemplo disso, que entrou rápido e se espalhou rápido. Na Coreia do Sul foi a mesma coisa. As informações do Irã são muito mais limitadas, mas provavelmente está acontecendo a mesma coisa, de maneira que muitos locais, inclusive o próprio Estados Unidos, já admite que isso vai acabar acontecendo nas suas autoridades que lidam com saúde pública. Provavelmente isso vai acontecer aqui no Brasil. Então a gente vai ver, possivelmente, esse novo vírus sendo incorporado ao rol de vírus respiratórios que causam doenças habitualmente nas pessoas. E, por enquanto, o risco maior é de contato com pessoas que tiveram nesses países onde a contaminação já se disseminou. Como o exemplo desse moço que veio da Itália. E por que isso eu acho que vai ser uma coisa muito difícil da gente evitar? É porque o fluxo de pessoas que vão para a Itália chega a 400 mil por ano. É muito difícil de conter absolutamente todos os casos. Então, aí você pode perguntar assim, mas para que servem todas essas medidas? Da gente ir atrás do primeiro caso e tentar fazer contenção? Porque com essas medidas você pode retardar isso de acontecer. Ganhar tempo é algo que pesa a nosso favor. A gente aprende mais sobre a doença, verifica se tem novos remédios sendo testados, dá tempo para, quem sabe, a gente ter uma vacina em poucos meses que possa ser utilizada, e formas da gente combater melhor e enfrentar melhor o problema. Mas tudo está se desenhando que possivelmente a gente vai ter transmissão aqui, sim. O Dr. Boulos fez essa ressalva, é um caso importado, mas, enfim, também há que se observar, né, as pessoas que tiveram contato com ele. Agora, qual é a atuação desse vírus no organismo? Por que ele afeta a saúde dessa forma? Ele infecta as vias respiratórias e, infelizmente, tem uma pequena proporção desses casos, quer dizer, a palavra pequena é muito relativa, mas aparentemente a coisa está se consolidando ao redor de 1 a 2% dessas pessoas pode ter uma pneumonia. E esse que é o grande problema. Você veja que 98 a 99% vai ter uma infecção respiratória alta,
ou seja, nariz escorrendo, um pouco de dor de garganta, mal-estar, um pouco de febre, cura sozinho. Mas tem 1 a 2% que pode ter uma pneumonia, aliás, uma pneumonia que pode matar. E esse que é o problema. E o segundo problema é que as pessoas que desenvolvem essa forma mais grave costumam ser pessoas de mais idade. Então, acima de 40, 50 anos e vai se aproximando dos 80, a curva de mortalidade sobe. O principal grupo é aqueles acima de 80 anos, que nos dados advindos da China, a mortalidade foi alta, foi 14%. Mas uma outra coisa que a gente também percebeu é que as pessoas que têm outros problemas de saúde, aparentemente vão pior. Então, pessoas que têm problemas cardiovasculares, têm obesidade, mas tem um fator que também chama muita atenção nos dados que estão se acumulando até agora, que quem fuma vai pior. Então, quem estava esperando uma boa oportunidade para parar de fumar, essa oportunidade chegou. Porque, aparentemente, os tabagistas, os que fumam, costumam ter casos que evoluem mais frequentemente para pneumonia e podem matar com mais frequência. Doutor, rapidinho, a gente deu ali durante a reportagem as orientações, você em casa que quer rever, pode olhar ali no canal do YouTube, mas só para a gente terminar, que a gente precisa encerrar, é motivo para preocupação, é motivo para nervosismo? Não, é motivo para atenção. A gente tem que acompanhar o que está acontecendo, se alguém tiver algum caso na família ou pegar o vírus, a única coisa a fazer é observar a evolução dos sintomas e ficar atento porque a gente chama de sinais de maior gravidade. Quais são eles? A pessoa que começa a ter uma febre muito alta que não passa de jeito nenhum, os sintomas são muito intensos. Segunda coisa, o catarro que sai com sangue ou muito pus. Terceiro, a pessoa começa a ter uma falta de ar, especialmente quando não estiver com febre. E o último é a alteração de consciência, não conseguir se concentrar mais direito, ficar muito sonolento, alguém da família observar isso em alguém, aí procura médico. Porque o que aconteceu em 2009, Aldo, quando teve aquela gripe suína, é que o melhor lugar para pegar o vírus foi pronto-socorro. Então, você vai para o pronto-socorro só porque você está com o nariz coçando, ou não está se sentindo, está em dúvida, lá na sala de espera, se começar a ter transmissão, um lugar excelente para pegar o vírus. Então, é preferível procurar hospitais e pronto-socorros na presença de sintomas de uma doença mais agressiva. Ok, doutor Esper Calasso, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até a próxima, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, doutor. E o JC1 termina aqui, uma ótima tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Tchau.